ICL na guerra. Nossa correspondente Heloísa Vilela, direto de Jerusalém, traz as últimas informações sobre o conflito no Oriente Médio. Bombardeios matam 13 pessoas na cidade onde brasileiros esperam resgate. Não existe lugar seguro. Alto funcionário do governo americano pede demissão por discordar das decisões de Biden pró-Israel. Ajuda humanitária para o sul de Gaza deve ser liberada amanhã. Exército identifica militares suspeitos de roubar metralhadoras de quartel. Enquanto os olhos se voltam para a guerra, direita tenta passar a boiada no Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, que está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, mais um dia que a gente fala a respeito da guerra entre Israel e o Hamas. Teve um bombardeio hoje que deixou 13 pessoas mortas, isso no sul da faixa de Gaza, na cidade de Khan Yunis, uma daquelas cidades que fica ao sul, né, ao lado de Rafah, ali por onde os brasileiros estão esperando para sair, para conseguir ajuda humanitária e conseguir sair dessa região. Outro assunto que a gente deve abordar aqui ao longo da nossa programação, uma nova versão sobre a autoria daquele ataque contra um hospital que deixou centenas de pessoas mortas e feridas também. Muito boa noite para vocês, meus queridos Chico Sá e Chico Pinheiro. Mais um dia aqui, firmes e fortes. Mais um dia de uma guerra que a gente fica perguntando quando vai parar? Não vai parar. E a cada hora, a cada minuto que passa, a gente tem uma novidade de um novo ataque. Agora, esse ataque também em Khan Yunis, que inclusive atingiu funcionários da Organização das Nações Unidas, né? Da ONU. Pois é, não para, né? A coisa continua. Vamos começar então? Vamos começar. Você falou de guerra entre Israel e o Hamas, mas eu já digo, é guerra entre Israel e os palestinos em geral. Sem dúvida. Que Israel está bombardeando a Cisjordânia, né? Teria matado hoje 9 palestinos lá, em cidades da Cisjordânia, onde onde estão 6 mil brasileiros. Caramba, é a comunidade grande lá, né? Agora, a guerra não era contra o Hamas, sim, mas o Hamas está na faixa de Gaza. Por que atacar a Cisjordânia? Isso desmascara a política assassina de Benjamin Netanyahu, que não tem o apoio dos israelenses. É um Bolsonaro deles, entendeu? É um Bolsonaro deles. O Netanyahu é uma das tragédias que se abatem sobre civis, sejam israelenses, sejam palestinos. Claro, palestinos situação muito pior. Sobre os israelenses, é a tragédia provocada também por esse senhor detestável, esse senhor da guerra, o senhor Netanyahu. E também, claro, sobre os israelenses, os ataques que vêm do Hamas. Mas agora ele ataca a Cisjordânia, e tem o apoio incondicional, como disse, de Joe Biden, que vai deixando os Estados Unidos bem isolados nessa história. Vale lembrar que está marcado para depois de amanhã, sábado, uma reunião de cúpula de vários países, o Brasil estará presente no Cairo. Sim. E isso, no Egito, portanto. No Egito. E isso vai juntar, isso pode juntar várias nações importantes para discutir a questão do cessar-fogo, do corredor humanitário, todas essas questões que envolvem a população sofrida daquela região. Insisto, sejam palestinos, sejam israelenses. Claro que os palestinos agora são alvo, foco do grande poderio bélico. Nós vamos falar disso. Heloísa Vilela, como você já disse, já está lá em Jerusalém. Viva a nossa Heloísa. Vai com a gente, já. Pois é, eu falei hoje rapidamente com o embaixador do Brasil na Palestina, o Alessandro Candeias, né?
que falou que a situação inclusive que a Heloísa disse que a Heloísa está em Jerusalém, iria para Ramallah, e ele falou comigo que talvez não fosse até nem tão prudente para Ramallah, porque ele falou, a situação aqui na Cisjordânia começa a ficar muito pesada. E mandou até um vídeo lá da região com bombardeios, né? Bombardeios contra quem? Contra o Hamas? O Hamas não está na Cisjordânia. Netanyahu e seus generais repetem essa coisa, essa questão fratricida, bélica, que conhecemos aqui com Bolsonaro, com Donald Trump, com o risco da Argentina entrar nessa parada, se eleger o fascista do Milei. Que acontece no domingo, né? Meu Deus do céu, né? Tantos exemplos no mundo, os argentinos vão repetir essa história. Não vão. A gente espera que não. Bom, a guerra lá vai alimentar muito do nosso noticiário de hoje, mas tem uma guerra cá. Enquanto a gente está de olho na guerra lá, bolsonaristas, bolsonaropatas, que são autoridades, estão passando a boiada por aqui. Vamos citar alguns casos, Chico? Passar a boiada porque eu estou falando de gado. Gado, como a gente costuma falar. Gado mesmo. No sentido bovino do termo. Bovino. Pode ser gado, também pode ser agenda Guedes. Gado Guedes. Gado Guedes. Porque é a agenda das privatizações que trazem mais danos que benefícios à população. Ganha o poder econômico. Né? Com isso, o governador de Minas, o bolsonarista Romeu Zema, né, quer mudar, quer privatizar a Copasa e a CEMIG. Lembrando que Copasa e CEMIG foram premiadas várias vezes, inclusive a Copasa internacionalmente, pela qualidade da sua água, do seu produto, mas querem entregar para a iniciativa privada, passando em cima da Constituição Mineira, se não for possível alterá-la na Assembleia Legislativa, porque a Constituição Mineira proíbe essas privatizações sem uma consulta à população. Mas o Zema quer deixar esse legado. Ele, que também quer suspender por 9 ou até 12 anos os reajustes de salários dos funcionários públicos de Minas Gerais. Menos o dele, né? O dele está garantido. Ele aumentou em 300%. 300%, Chico. Isso lá em Minas. Aqui em São Paulo, o seu Tarcísio continua aí tentando caminhar com a privatização de linhas do metrô e da Sabesp. Eu quero lembrar que no caso da Sabesp e também da Copasa, na Inglaterra privatizaram o serviço de água e esgoto, em Portugal, e voltaram atrás. Voltaram. Porque o serviço estava péssimo. E o preço lá em cima. No Rio de Janeiro, privatizaram, a SEDAI foi privatizada hoje, o preço da água subiu e a qualidade não melhorou em nada. Em nada. Tivemos até vários desastres mesmo de água suja. Água marrom. Água marrom, lembra daquela? Sim. Chegava na pia ali, a água totalmente com gosto, marrom. Inclusive, né? E o projeto do Tarcísio enviado para a Assembleia de São Paulo, ele não consegue explicar a questão das tarifas futuras. Esse papinho de que vai ser mais barato e tal, não está lá. Então, votarão os deputados paulistas completamente no escuro. Entregar patrimônio público, empresas de qualidade, para grupos que a gente nem sabe quem é. Às vezes são grupos de investidores. Aqui em São Paulo, Chico, você viveu a experiência onde você teve que fazer uma viagem, entregava... Rapaz, um caos maluco no aeroporto de Congonhas, que passou a ser gerido pela iniciativa privada, você pensa? Não, por uma estatal, uma empresa controlada por uma estatal espanhola. Então, eles tiraram a Infraero, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, tiraram a Infraero, colocaram nas mãos de uma estatal, praticamente de uma estatal espanhola. Ou seja, fizemos um Pix para a colônia, um Pix direto para Madrid. Melhorou o serviço? Nem o painel funcionava, sabe, para você saber onde vai sair seu voo? Um caos medonho. E tem uma característica também, só para fazer um parênteses aqui, né, que esse projeto foi enviado em caráter de urgência. Na Alesp, as coisas normalmente funcionam já com acordos nos bastidores, né? Tem essa característica muito forte da Alesp, de quando um projeto de lei vai para votação, normalmente é porque ele vai ser aprovado. Eu não quero ser portadora de más notícias. Mas o arrastão já está feito. Mas o Tarcísio, governador de São Paulo, bolsonarista, conseguiu aprovar na Alesp um projeto de lei de anistia a infratores de regras sanitárias na pandemia.
né? Uma anistia que seria, no total, algo em torno de multas de 73 milhões de reais, sendo que só o Bolsonaro fica anistiado uma multa de 1 milhão. Passou na Assembleia, na Alesp, na Assembleia de São Paulo. Livrou a cara do seu chefe, Jair Bolsonaro. Tarcísio e Bolsonaro. Surpresa, né? Pois é, que surpresa. E mais 7 políticos bolsonaristas que estavam nessa lista de multas por descumprimento a normas sanitárias. Então, Sabesp, metrô, anistia de multas. No caso da água, eu já falei aqui de Minas Gerais, da Copasa, que foi até premiada, e São Paulo quer fazer a Sabesp. Eu estava pegando dados ali. No Rio, depois de privatizada a água, e está com a SEDAI, o serviço piorou tanto que em um ano as reclamações cresceram 500%. E a conta está mais cara. E a água. Cuidado, São pior, Paulo. não é? Cuidado, São Paulo. Bom, falando de anistia, tem outro bolsonarista, o senador Mourão, né? Aquele Mourão que foi vice de Bolsonaro, né? Mourão agora apresenta um projeto de lei para anistiar os golpistas antecipadamente, para já dar anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Parece que ele já admite que serão condenados, que são golpistas, né? Mourão prepara isso. Quer dizer, enquanto você está de olho na guerra lá, porque ela mexe com o mundo inteiro, né? Enquanto o próprio presidente Lula está preocupado em retirar brasileiros da região, em buscar caminhos para a paz, para melhorar a questão humanitária, os caras estão deitando e rolando aqui, inclusive, para surpresa triste da gente, o senador Rodrigo Pacheco, que vinha se portando com certa seriedade, né? Mas esse deu uma guinada, né? Esse nos últimos 2 meses. Bolsonarizou de vez. Meu Deus do céu. Conseguiu aprovar na Comissão de Constituição. Pachecou geral. Olha, aprovou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né, uma proposta de projeto de lei, está aprovada na CCJ do Senado, que limita bravamente os poderes do Supremo Tribunal Federal. Olha, o Supremo Tribunal Federal, sem os poderes que tinha, talvez não tivesse garantido a posse e o governo que nós temos hoje. Não tinha. Né? Não fosse o Supremo Tribunal Federal, o número de mortos na pandemia seria muito maior, porque ele autorizou os estados a trabalhar com a vacina que Bolsonaro não queria. Bolsonaro é cloroquina, né? Agora o Pacheco promete colocar na semana que vem, vamos ver se vai bancar isso, promete colocar essa proposta de emenda constitucional que muda a Constituição para limitar poderes do Supremo em plenário, não é? Bom, de qualquer maneira tem que ser 2/3, mas é um risco que corremos porque o seu Pacheco resolveu bancar, botar para fora sua cara bolsonarista. Vamos ver, vamos ver. Alguns dizem que ele está de olho na eleição de prefeito de Belo Horizonte, acho pouco provável, né? Mas está de olho em se arrumar bem. Ah, sim, isso está. Então, esta é a guerra que nos toca diretamente e que a gente vai ficando distante dela, porque as atenções de toda a imprensa, de toda a mídia, a nossa atenção está voltada para essa tragédia no Oriente Médio. É uma hora excelente para os caras. O Tarcísio correu, já mandou para a Assembleia, a melhor hora do mundo para aprovar isso. Eu falei aqui algumas coisas, tem outras. Tem questão da privatização no Paraná, né, da energia elétrica, né, do Ratinho, privatizou lá, Copel, né? Então, são vários movimentos desses cidadãos, né? Desses maus brasileiros, vamos dizer assim, maus brasileiros, porque não estão olhando o interesse do povo brasileiro, estão vendo a agenda entreguista, privativista de Paulo Guedes, que está aí presente, está escondido. Total, e o governo Tarcísio aqui, ele não tem nada de projeto, é vender o Estado de São Paulo. Rapidamente. Torrar tudo. Porque está dando tão certo, né, com o transporte público. Está dando tão certo no metrô, nos transportes ferroviários no geral aqui em São Paulo, né? Querem entregar tudo, Aproveita para passar a boiada, como dizia o maledeto do Salles, né? A gente não pode perder de vista a nossa guerra particular aqui também, né? Enquanto a gente está com a atenção voltada para algo que é muito importante, né? Uma tragédia humanitária, é sempre aí, né, que
eles aproveitam para passar boiada. Fazem o arrastão. É isso, Chicos. Muito importante. Estamos atentos. Bom, eu vi aqui informações, eu li várias informações sobre bombardeio em algumas cidades da Cisjordânia, mas parece que Elô está dizendo que são protestos que não chegam a ser bombardeio, são protestos contidos lá. De qualquer maneira, vamos ficar de olho. O Elô vai trazer, a Luísa Vilela nos traz informações direto de Jerusalém. Essas informações, inclusive, Chico, eu tenho informações de que 8 palestinos, um policial de Israel foram mortos em confrontos no campo de refugiados de Nur Shams, que fica justamente na Cisjordânia, né? E aí a gente teve essa informação de uma entidade, o Crescente Vermelho Palestino, e também a polícia de Israel. A Cruz Vermelha Palestina. Exatamente. Então, até o momento é isso que a gente sabe, né? Dessas testemunhas da polícia israelense e também, vamos dizer assim, da Cruz Vermelha, né? Do Crescente Vermelho Palestino. Vamos falar com a Elô, mas antes eu queria completar aquelas informações que eu trouxe a respeito dos bombardeios, né, que prosseguiram hoje, inclusive ferindo funcionários da ONU ali na cidade de Khan Yunis, no sul do país, perto da fronteira com o Egito, a região onde estão os brasileiros, né, os 26 brasileiros que esperam a repatriação em Khan Yunis e em Rafah, são nessas duas regiões. Agências de notícias informando que a fronteira com o Egito deve ser aberta amanhã para a entrada de ajuda humanitária, mas nenhuma informação ainda sobre a retirada dos brasileiros. A gente vai conversar agora com a Elô Vilela, né, que está em Jerusalém, hoje que é o 13º dia da guerra. Gente, a nossa querida enviada especial, Heloísa Vilela, está em Jerusalém, vai contar como é que está a situação por lá. Elô, boa noite para você. Aí tá bem tarde, né? Imagino que você está há muitas horas já sem dormir. Qual que é a situação de momento? Como é que está o clima por aí? Enfim, conta tudo pra gente. Boa noite, Elô. Nosso noite, carinho pessoal. Daqui. Nosso coração está com você, Chico. Viu, Elô? Por favor. Obrigada, Chico, Gabi. Olha só, eu cheguei aqui em Israel. Não foi muito difícil de atravessar as barreiras e entrar no país. Porém, quando eu cheguei em Jerusalém, eu encontrei uma cidade muito pouco movimentada. Jerusalém é uma cidade vibrante, sempre muito cheia de turistas, muita gente, e ela está muito vazia. Para vocês terem uma ideia, o hotel onde eu estou é muito bem localizado, tem um restaurante maravilhoso, mas eles me disseram que não estão nem servindo café da manhã, porque os funcionários não estão conseguindo chegar para trabalhar. Esse bairro aí, que vocês estão vendo, por onde eu passei, é um bairro onde moram os judeus ortodoxos. E esse bairro tinha gente andando, não era muita gente, mas tinha gente andando, tinha comércio aberto. Inclusive foi onde eu comprei um chip para o meu telefone, para poder falar com vocês. Mas a estrada para Israel, para entrar em Israel, vocês já estão vendo aí as bandeirinhas do país nos postes, estava muito vazia também. Então, a cidade está bem parada, tem muito comércio fechado, muito restaurante fechado, justamente por causa dessa situação de conflito, dessa incerteza, né, desse medo de que algo possa acontecer. Mas tem estado tudo calmo nas últimas horas. Agora, a tensão maior é, como vocês vinham falando, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, é bom a gente sempre lembrar, né, para o pessoal que está acompanhando, aquele pedacinho de terra no sul que fica entre o mar, a Israel e o Egito. E foi para lá que o governo israelense mandou a população ir para o sul da faixa de Gaza, aquele pedacinho amarelo que vocês estão vendo ali, bem pequenininho. Então, o pessoal que estava no norte desse pedacinho amarelo, que é a faixa de Gaza, o governo israelense mandou todo mundo ir para o sul. Acontece que ele também está bombardeando o sul, como a Gabi falou, bombardeou hoje a cidade onde estão os brasileiros esperando para poder sair. Então, isso é realmente inaceitável, incompreensível que o governo de Israel mande todo mundo ir para o sul e depois jogue bombas no sul. E as pessoas ali desesperadas querendo sair, sem ter água, sem combustível, sem comida. Então a situação é realmente desesperadora. Agora, na Cisjordânia, que é aqui do lado,
a situação é diferente. Não houve bombardeio, até onde a gente sabe, mas tem havido muita incursão militar, uma tensão grande entre os palestinos que moram na Cisjordânia, os colonos que ocuparam ao longo dos anos, foram ocupando o território dos palestinos, e segundo dizem alguns jornalistas, segundo dizem alguns órgãos de imprensa, um incentivo do Hamas para que enfrente essas operações militares israelenses. E some-se a isso a tensão que existe com o próprio governo da Autoridade Palestina. A população da Cisjordânia está se voltando contra o governo de Mahmoud Abbas. Então, é um foco de tensão múltiplo com os colonos, com o exército de Israel e com o próprio governo da Autoridade Palestina. Exato, Elô. Até eu estava falando aqui agora há pouco, né, sobre essa história da ajuda humanitária e da informação que a gente ainda não tem sobre a retirada dos brasileiros. Um dos brasileiros aqui recebia a informação de que a gente já separou esse vídeo, que está esperando Israel abrir a fronteira para o Egito, gravou um vídeo para poder sair dali, né? Ele está esperando e aí ele fez um relato. Vamos assistir esse vídeo. Agora, bombardeio agora, ao lado da casa. Ao lado da casa, agora. Não existe um lugar seguro no Faixa do Gaza. Estou na cidade do Canhunes. Não existe lugar seguro. Ao lado da casa. Elô, pelo que a gente está vendo aí, o governo de Israel manda, né, os palestinos saiam da região norte de Gaza, vão para o sul, porque nós vamos bombardear o norte, como bombardeado. E continuaram bombardeando durante o trajeto, né, Chico? Não deixam as pessoas saírem do sul e jogam a bomba lá. Porque essas pessoas estão esperando um corredor para sair, para pegar o avião e vir para o Brasil. Isto, segundo eu ouvi de especialistas, isso tem um nome, é crime de guerra, é crime contra a humanidade. Como é crime deixar 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas, exprimidas ali, sem alimento, sem água, que isso é matar por inanição. Isso é crime de guerra, né? O assassino Netanyahu Chico, vai ter que responder por isso um dia. Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar as palavras, porque essa é a situação para elas serem usadas sem nenhum temor. É crime de guerra, sim. E como dizem alguns especialistas em leis internacionais, um país que ocupa o outro não pode também dizer que tem direito de se defender. Isso é um outro ponto também muito importante, que vale a gente discutir aqui até com pessoas que conhecem melhor esse assunto do que eu, é óbvio, né? Mas que se você você está ocupando outro país, como assim você tem direito de se defender? E é o que os Estados Unidos sempre falam, que Israel tem o direito de se defender, e com isso justificam essa carnificina, essa matança que a gente está vendo em pleno século XXI, o que me parece tentativa de exterminar toda uma população. Então eles mandam o pessoal para o sul, bombardeiam o norte, destroem o norte da faixa de Gaza, e agora estão bombardeando o sul e não deixam ninguém sair. Ou seja, né, não tem outro nome a não ser crime de guerra. E mais, gente, por isso mesmo, eu não sei se eu estou me antecipando um pouco, mas um diretor, um secretário de assuntos políticos e militares do Departamento de Estado americano entregou o cargo hoje por causa disso, porque disse que os Estados Unidos está errando há décadas e não quer corrigir o rumo, que continuar apoiando Israel e ainda por cima incentivando com ajuda militar essa guerra, que ele não pode ser conivente com isso. Então ele entregou o cargo porque disse que só vai trazer mais dor, mais morte. Esse funcionário do Departamento de Estado já tinha mais de 11 anos ali, Josh Paul, e que me parece uma declaração muito forte e uma coisa muito rara de acontecer. Ele colocou uma carta de 2 páginas explicando a saída dele voluntária no LinkedIn. No LinkedIn dele, ou seja, o lugar onde você descreve as coisas que você faz na sua profissão, ele colocou essa carta de 2 páginas. Só mostrar aqui, porque está escrito na nossa tela, né? Josh Paul, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos,
deixa o cargo e está em protesto contra a guerra. O Josh, ele servia como gerente-geral da unidade de fornecimento de armas a aliados e parceiros, inclusive, só para complementar do aqui. Departamento de Estado americano. Mas é curioso, né, Elô, que ele trata como uma questão de trabalho, né, de ética do trabalho dele. Não podemos ser, ao mesmo tempo, contra a ocupação e a favor dela. Não podemos ser, ao mesmo tempo, a favor da liberdade e contra ela. E não podemos ser a favor de um mundo melhor, ao mesmo tempo que contribuímos para um pior. Isso é que ele escreveu, entre outras coisas. Elô, a gente está falando aqui, eu estou batendo aqui no Netanyahu, né, que tem, para mim, comete crimes de guerra, mas é bom falar que isso não significa que a gente está a favor de Hamas, coisa nenhuma, mas que 86%, segundo pesquisa publicada pelo Jerusalém Post, que é um jornal israelense, 86% dos israelenses desaprovam e condenam o primeiro-ministro Netanyahu, né, que continua no poder porque está tentando limitar os poderes da Suprema Corte de Israel, porque ele ia perder o mandato e talvez ser condenado. Né? 86%, agora... quase 90% dos israelenses não concordam com esse cara. É isso? Você sentiu isso aí? Não, eu não posso dizer isso, mas a gente observa uma pessoa aqui, outra ali, né? E houve um comentário aqui, outra ali. Mas eu queria pegar do ponto que o Chico saía levantando da ética, né, Chico? Porque eu achei isso de uma paulada, assim, fortíssima na política que os Estados Unidos estão adotando para Israel, né? E logo depois, né, Lô, do Conselho de Segurança da ONU vetar, né, o acordo que foi proposto pelo Brasil e que propunha um cessar-fogo, né? Sim. Basicamente dizendo que tinha... Pois é, o único país que vetou, a Rússia já tinha proposto também, os Estados Unidos já tinha vetado, foi a segunda vez que isso aconteceu e com a justificativa de que tem o direito, né, de que Israel tem o direito de defesa. Ora, sabendo que o Biden estava lá e estava tentando puxar as glórias para si, conseguir fazer alguma coisa. Vê que situação dramática que esse troço nos joga o mundo inteiro. Porque o Biden fazendo isso que está fazendo, tentando apoio incondicional a Israel e não trabalhando efetivamente para a paz, mandando sua representante na ONU, né, apresentar veto contra a resolução proposta pelo Brasil. Né? Você tira o Biden, quem é a força política de oposição ao Biden? É o Trump. Quer dizer, você sai do ruim para cair no pior. Não, e nisso o Biden puxa para ele até o direito ao cessar-fogo. Se sair, vai ser da mão dele, vai ser por conta da decisão dele, né? Campanha. Com ele não vai sair, né? Porque o governo americano decididamente nunca lutou pela paz em lugar nenhum. Que eu saiba, a história recente... Só para guerra. Não é exatamente um país que luta pela paz em momento algum. E agora menos ainda, porque você acha que o Biden vai perder os milhares de votos da comunidade judaica que vive nos Estados Unidos? Ele tem que mostrar que ele é forte, que ele apoia Israel até o fim. Essa é uma postura que tem sido adotada pelos governos, pelos vários presidentes americanos da nossa era, né? Não muda, realmente não muda, tem sido assim, e é um país estratégico para os Estados Unidos. Eles consideram que é importante ter Israel ali para ter a influência que eles querem ter no Oriente Médio, e em nome disso estão apoiando e ajudando, armando essa, como eu já disse, uma carnificina que não deveria estar acontecendo e que a ONU deveria ter o poder de barrar, de suspender, de proibir. E não tem, porque os Estados Unidos vetaram, o único país que votou contra essa resolução que era para lá de correta, não tem como dizer que não. Agora, enquanto isso, o governo brasileiro lutando de todas as maneiras para tirar esses cerca de 30 brasileiros que estão lá no sul da faixa de Gaza. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou pela segunda vez essa semana com os seus colegas do Egito e de Israel, e até agora, nada. Elô, acabou de sair uma informação aqui no Al Jazeera que acho que vai ao encontro do que a gente está conversando aqui a respeito dos Estados Unidos. Dezenas de senadores lá dos Estados Unidos fizeram uma declaração conjunta, né, pedindo um acesso, né, na verdade, a ajuda humanitária para Gaza.
um democrata que liderou esse posicionamento, né, foi assinado por um total de 35 senadores, e aí eu vou ler aqui um trechinho do que diz: pedimos a rápida implementação da sustentação, né, do apoio, do acesso ao apoio à ajuda humanitária, incluindo água e suprimentos médicos para salvar a vida de civis em Gaza. E aí, o Al Jazeera aqui relatando, né, de que o apoio dos Estados Unidos a Israel continua firme, né? E no Congresso, normalmente, isso também é verdadeiro, mas os senadores têm sido mais ponderados, vamos dizer assim, a opinar sobre a crise humanitária. E hoje, mais cedo, a Câmara também dos Estados Unidos aprovou por unanimidade uma resolução dizendo que o país está ao lado de Israel. Quer dizer, mais uma vez, a tal da ajuda irrestrita ao qual disse Joe Biden, né? Total. Não, fico imaginando a vida desses brasileiros. Né? A gente viu o relato, inclusive, da meninada que está lá nessa casa, dia após dia, essa agonia e a bomba chegando perto, né? Porque você vê pela imagem, a imagem do brasileiro, a fumaça que sobe ali é colado na casa. Como é que pode? As pessoas podem não sair de lá. Amontou 1 milhão de pessoas numa área que já estava cheia e joga bomba em cima? Olha a proximidade da história. Inacreditável. Realmente inacreditável. E outra que também não adianta fazer corredor humanitário e continuar sapecando bomba em cima dos palestinos. Não vai adiantar nada também, né? Bom, a não ser que a meta seja outra, né? Seja exterminar mesmo. Porque fica até mais fácil. A expressão é ruim, mas não pode deixar de ser dita, né? Será que estão querendo adotar a solução final? A solução final é a expressão usada pelos nazistas contra o povo judeu, que teve 6 milhões de assassinados por Hitler, né? Pois é, Chico, e não é difícil a gente falar isso não, sabe? Porque o governo de Israel tem dito que ele quer exterminar todos os militantes do Hamas. E ele considera todo mundo que está na faixa de Gaza ou militante ou simpatizante do Hamas, então não é difícil imaginar que na cabeça dele o melhor seja realmente exterminar todo mundo. Agora, você tem um outro problema aí muito sério, né? Que são os países da vizinhança que já receberam uma quantidade enorme de refugiados palestinos ao longo dos anos e não querem mais. Dizem que não tem mais como, eles não estão falando isso abertamente, claro, mas é o comentário que a gente ouve aqui, né? Eu vim conversando com pessoas que estavam também atravessando a fronteira, que são palestinos, que moram há muitos anos aqui e cruzam a fronteira para trabalhar e voltam. E é essa a impressão que todo mundo tem. Os outros governos estão quietos aí porque também não querem receber essa quantidade toda de refugiados, porque o que a gente está vendo é que o governo de Israel está decidido a anexar esse território inteiro. Ele vai expulsar todos os palestinos e anexar essa área. E para onde vai essa gente? Né? Então, assim, esse problema ele tem várias facetas e nenhuma delas é fácil de resolver. Sem contar que a faixa da Cisjordânia, que é a Palestina, que era um espaço reservado aos palestinos, está ocupada por colônias de Israel, que o governo incentivou lá, né, e dificultando o trânsito dos palestinos dentro do seu próprio território. É dramático, é desesperador, né? Ai, gente, vamos falar também sobre os protestos, reações no mundo inteiro, mas antes eu vou me despedir da Elu, né? É isso, né, gente? A Elu agora vai descansar. Só uma coisa, você conseguiu falar aí com o embaixador Alessandro Candeias aí, né? Falei com o embaixador. A mensagem que estava à sua disposição, para te acolher aí. O embaixador do Brasil na Palestina, que está agora aqui, ele ficava em Ramallah, agora ele está aqui em Jerusalém, e o embaixador nosso também em Tel Aviv. Estão todos muito empenhados e trabalhando de noite para retirar esse pessoal que ainda está lá no sul de Gaza. Ele falou que Ramallah, inclusive, não é mais um lugar tão seguro quanto era. Né? Pois é, porque teve um pouco de confronto, né, de protestos com os militares e também com os militares de Israel e também com o governo, mas tem gente aqui que acha que não está tão perigoso assim, não. Durante o dia dá para ir lá. Amanhã é um dia importante, né, o dia que as mesquitas ficam muito cheias, ao meio-dia.
tem uma reza importante na sexta-feira e devem ter discursos fortes, né, nas mesquitas. Então, talvez a gente observe de longe, para não chegar perto da confusão. Tá bom, Elô. Boa sorte. Vai descansar, querida. Vê se dorme um pouco, Elô. É isso. E muito cuidado, até amanhã. Elô. Até amanhã. Pode deixar, até amanhã. Boa Beijo. sorte aí. Corajosa Elô. Nossa guerreira, querida Elô. maravilhosa. Maravilhosa. Eu quero trazer informação aqui a respeito dos protestos. Vou chamar aqui o Carlos... Não, o Carlos Frederico agora não, né? A gente vai chamar daqui a pouquinho o Carlos Frederico. A gente vai chamar outro entrevistado agora, o Walid Rabah, que é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Walid, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Obrigado, eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu espero que a gente lance luzes sobre esse primeiro extermínio televisionado da história humana, a primeira propaganda de guerra a priori lançada por grandes veículos de comunicação para dizimar uma demografia num processo continuado de limpeza étnica. E eu espero que a gente consiga convencer as pessoas que ainda é possível ter humanidade, que ainda é possível salvar a Palestina do extermínio. Eu quero trazer informação sobre mais um dia de protestos que a gente está tendo fortíssimos, né, contra tudo que está acontecendo, manifestações em Paris, também na Alemanha, na Jordânia. A gente tem até algumas imagens aqui que a nossa produção vai colocando ao longo da nossa programação. Eu quero te ouvir a respeito disso, né, sobre qual a importância desses protestos, né, tanto no Ocidente também, como no Oriente Médio, né. Ontem a gente teve, por exemplo, no Capitólio, em Washington, mais de 300 pessoas que foram presas, que estavam se manifestando também. Então, as pessoas se levantando contra tudo isso que está acontecendo, como é que você tem enxergado e acompanhado essa situação, Walid? O que está acontecendo na Palestina está lançando luzes sobre o que é verdadeiramente o Ocidente em construção. Nós estamos diante de uma grande ditadura mundial. Nós estamos diante do fascismo global a partir dos Estados Unidos. Todos aqueles filmes futuristas e distópicos de uma futura sociedade ditatorial e totalitária, nós estamos vendo agora. E não esqueçamos que o apartheid é fruto do Ocidente na África do Sul. Não esqueçamos que as guerras de extermínio, tanto a primeira quanto a segunda, ocorrem em solo europeu, promovido por europeus contra outros europeus. Não esqueçamos que todos os crimes coloniais são europeus e ocidentais. Não esqueçamos que a escravidão, em grande escala, é europeia e ocidental. O genocídio dos ameríndios, originária desse continente, idem. Todos os crimes de lesa humanidade cometidos durante um processo continuado, como, por exemplo, o lançamento das bombas nucleares sobre o Japão. São crimes, todos eles ocidentais. E todos os crimes que são cometidos sobre a Palestina, na Palestina, eles começam com uma promessa de uma potência ocidental, a maior potência colonial de então e talvez a de todos os tempos, a Inglaterra. Então, nós temos que compreender que, neste momento, esta grande demografia que toma conta das ruas está desafiando exatamente, além de tudo, esta grande ditadura global que o Ocidente quer implementar e que está sendo desafiada por todos aqueles líderes mundiais e países, dentre eles, inclusive, o Brasil, que quer um mundo multilateral longe da ditadura e do fascismo totalitário que pretende os Estados Unidos. E na Palestina acontece um experimento genocida, um experimento de apartheid. Quando que vai poder surgir um outro Estado em qualquer canto do mundo, apenas promovido por estrangeiros que migram para um determinado lugar e eliminam a sua população originária para se instalar em seu lugar numa colonização por assentamento? Quando que vai ser permitido, portanto, que um regime de apartheid se instale? Quando que um genocídio programado, que é um experimento social genocida, aconteça? Lembremos que Gaza é uma prisão a céu aberto, segundo o relatório recente da ONU de 3 meses passados. Mas um detalhe, nenhuma população na história humana passou 17 anos, 18 anos na verdade, embora se fale de 15 ou 16, desde 2005 que essa população está bloqueada. Nós estamos falando de 18 anos de uma população hermeticamente bloqueada. Isso não há registros na história humana. E os Estados Unidos apoiam isso. Os Estados Unidos promovem essa guerra. Os Estados Unidos é que fornece os F-16, os Estados Unidos é que fornece os sistemas, as munições. A munição é uma bomba MK que destruiu o hospital, de 2.000 libras. Isso pode ter sido lançado até mesmo pelos próprios estadunidenses, porque no domingo 8, dia 8, um avião com bombas, com mísseis, com
todo o equipamento de guerra estadunidense aterrissou nos aeroportos militares de Israel. Com um detalhe, havia instrutores. Então, neste momento, pode ser que os instrutores estadunidenses estejam operando a maquinaria de guerra e o Netanyahu, esse assassino de aluguel, não passe, neste momento, de uma verdadeira rainha da Inglaterra assistindo e dando declarações públicas as mais sujas para que o Biden possa dar as humanitárias. Walid, por favor, é Chico Pinheiro perguntando aqui. A gente tem visto aí, inclusive, eu citei hoje uma pesquisa do Jerusalém Post publicou, que 86% dos israelenses não apoiam ou são contra o Benjamin Netanyahu. Eu conheço várias importantes pessoas judias que são contra Netanyahu e que defendem a causa palestina, né? A gente tem visto isso. A Federação Palestina no Brasil, que o senhor preside, a FEPAL, tem sentido este apoio de judeus à causa humanitária? Não só isso, eu tenho sentido uma outra coisa muito curiosa. A população israelense e os professantes do judaísmo, de um modo geral, não querem mais se associar aos crimes de lesa humanidade continuados na Palestina. Ou seja, o judaísmo não pode ser um instrumento de legitimação de um projeto colonial. Eu fico imaginando sempre se nós aqui desta bancada que vocês estão e eu fôssemos israelenses e tivéssemos sofrido os crimes da Segunda Guerra até anteontem e estivéssemos agora na condição de pessoas praticando contra uma população cativa os mesmos crimes que o nazismo cometeu. Eu estaria hoje residindo no maior gueto da história, que é Israel, sendo eu carcereiro do maior campo de concentração da história humana, que é a Palestina ocupada. Quer dizer, não é possível um cidadão comum aceitar este papel. Então, eu suponho que é preciso encontrar uma solução que supere o projeto sionista originário de extermínio da população palestina e judaização integral da Palestina histórica, substituição da sua população, e encontremos um caminho em que todos possam viver em paz na Palestina. Lembrando que ninguém tem mais interesse do que os palestinos nesse processo, porque nós, no curso dos 76 anos de ocupação colonial da Palestina, nós fornecemos 22 cadáveres, 22 mortos para cada um dos israelenses. Então, ninguém conhece melhor a tragédia da morte e da destruição do que nós. Veja o que está acontecendo em Gaza, 3.700 mortos, esse número vai subir até as próximas horas, com toda certeza, e pode ser que metade sejam crianças, porque ontem já estava fechando perto de 1.050 o número de crianças mortas, e os escombros ainda não revelaram toda a tragédia, toda a carnificina. Não são apenas as mortes, nós estamos falando daqui a pouco nós teremos 20 mil feridos ou mais, a maioria deles mutilados. O que isso significa para uma população de 2,2 milhões de habitantes? Ou seja, quanto isso prejudica a economia, a vida social, esses inválidos, e foram destruídos 27 infraestruturas de saúde foram atacadas, dentre elas a que feriu mil mais ou menos e matou até 500. Matou ali profissionais de saúde que são essenciais. Quer dizer, essa população israelense não merece isso. Hoje de manhã, aqui no N1, no ICL primeira edição, o diretor da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, sim. Acho que é Paulo Bus, disse de manhã que Gaza vai se transformando a cada dia num cemitério a céu aberto. Não numa prisão, mas num cemitério. E olha aqui, Walid, o que eu recebi? Eu vou ler só um pedacinho. Gaza é um gueto de Varsóvia enviesadamente devolvido, banalizado por uma geração de judeus que teve muitos de seus ascendentes tiranizados pelos nazistas. Não é? Eu, escreve essa pessoa, sou judeu brasileiro e polonês. Na minha família, a história de gente trucidada em campos de Auschwitz e Lodz, que hoje possui núcleo familiar multiétnico assentado nas 3 religiões monoteístas. Eu, médico, peço perdão ao povo palestino pela enésima vez. Peço perdão pelos crimes de lesa humanidade praticados com hediondez pelos militaristas de Israel. Peço perdão pelo apoio que os grandes poderes imperiais emprestaram a Netanyahu, como fizeram no passado com os ogros Menachem Begin e Ariel Sharon. E vai por aí. Esse texto me foi mandado por Flávio Wittling,
que é um médico, como disse, judeu, de ascendência judeu-polonês, que trabalha voluntariamente numa, entre aspas, porque não está sob guerra permanente como está, mas trabalha na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Né? E ele falou assim, é impressionante como a gente vê, né, muito a indiferença de uma classe média, branca, média, alta, em relação aos absurdos que a gente vê nessas comunidades, na Maré, no Alemão, na Rocinha, não é? E que são mais ou menos guardados, nos faz sentir um pouco como o cidadão médio de Israel que passava ali ao lado da faixa de Gaza sem ver o que estava acontecendo. Eu quero falar, se houver interesse, depois a gente contactar Chico, o Flávio. manifestações como essa que você acaba de ler, tem sido muito comuns, assim. Você tem um grupo, por exemplo, Judeus e Judias pela Democracia aqui de São Paulo, também tem se manifestado numa linha semelhante. Para que a gente não fale assim, os judeus são desse jeito. Não são. Esse aqui termina dizendo o seguinte, peço-lhes perdão com o meu interior, mais uma vez, dilacerado, pungido e quebrado inconsolavelmente. Né? Eu acho que isso aí é de uma importância, isso é de uma força, né? Partindo de um judeu, isso é de uma força extraordinária. Não é? Agora, você acha possível, depois de tudo isso que está acontecendo... Hein? Diga. Eu vou tomar a estrada agora para retornar ao meu local de residência, que eu estava em várias atividades pelo país. E é claro que eu vou viajar contrito, né, com a alma, o coração dilacerado, mas tentando manter a cabeça. Mas depois que você ouve a leitura de um texto desse, você chega à conclusão de que a humanidade tem salvação. Tem salvação. Sim, é comovente até esse texto. Essa é a prova de que a humanidade é melhor do que os carniceiros que estão falando em nome dela. Eu recebi essa mensagem e li as lágrimas. Eu li só uns pedacinhos. Né? E eu conheço o doutor Flávio, que é um lutador pela causa da justiça, da democracia. Sabe? Você encontra um judeu desse e fala, pô, vale a pena. O Alid, eu tenho queria te fazer mais uma pergunta. Óbvio que a gente tem que ter esperança diante desse cenário, mas de onde pode vir alguma solução? Porque da ONU não veio, o jogo está muito na mão do Biden agora. Inclusive, a própria ideia de cessar-fogo está na mão do Biden, de certa maneira. Assim, ele é o senhor supremo da guerra, né, nessa altura da história. O que é que você vislumbra, assim, com essa visão de esperança? Pode vir de onde? De que lugar? Dos céus? De onde pode vir essa ideia de que tenhamos um cessar-fogo, por exemplo? Inclusive, só para complementar, Chico, o Netanyahu hoje falou que vai ser uma guerra longa. Hoje ele falou isso. Boa, Gabi, você não vê perspectiva. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Olha lá a fala dele, só para ele poder comentar, desculpa. O Hamas é o novo nazismo, eles são o novo ISIS, Estado Islâmico, né? Portanto, e nós temos que lutar contra eles juntos, assim como o mundo civilizado se uniu para derrotar os nazistas. O mundo precisa agora apoiar Israel, enquanto lutamos para derrotar o Hamas. É uma batalha pelo futuro. Aqui, recortando uma fala do Benjamin Netanyahu, quando ele diz que vai ser uma guerra longa. Cínica. Exatamente. Eu quero passar para o Eli poder comentar também tudo isso. Essa é a prova que o governo extremista e fascista do Benjamin Netanyahu está fracassado. Mas por que ele diz isso? Porque a cartada imoral, antiética, indecente da acusação de antissemitismo já não serve mais. E ele está fazendo essa acusação também porque, há 5 dias passados, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o que acontece na faixa de Gaza, o cerco a ela, é equivalente ao cerco nazista de Leningrado. O Petro disse que o nazismo renasce em Israel. E já não são poucos os pensadores que comparam o que Israel faz à forma mais brutal do nazismo na Europa. E outro detalhe, o Likud, o partido dele, que chegou ao poder pela primeira vez, diga-se de passagem, em 77, na época nem partido era, a coligação, é herdeiro do pensamento do Zev Jabotinsky. O Zev Jabotinsky era fascista e foi expulso até por isso, por incrível que pareça, da Organização Sionista Mundial, nos anos 20. Ele emprestou a sua legião
judaica, que eram homens judeus armados da Europa, para combater junto com os fascistas da Ucrânia, do Politchura, que depois se tornaram os nazistas do Bandeira. Curiosamente, o Benzion Netanyahu, pai desse Benjamin Netanyahu, era secretário particular de quem? Do Zev Jabotinsky. Era também fascista e nazista como o Zev Jabotinsky. E foi esse povo que fez o acordo de Havrada em 1933 com o Partido Nazista para fazer chegar à Palestina alemães de fé judaica para a colonização. E foram elogiados pelo Partido Nazista por isso. Como isso tudo está aparecendo, o Netanyahu tem que vir com essa cartada. É o nazista falando dele, dos outros, é claro, se escondendo. É aquela história do canalha, né? Qual o principal esconderijo do canalha? O patriotismo. Nesse caso, do nazista é acusar o outro de nazismo. A gente conhece isso, né? A gente conhece isso, né? O inelegível, né, negou o Holocausto, o inelegível se diz amigo de Israel, o inelegível é ligado ao presidente da Hungria, né, que é nazista, que é fascistoide. O inelegível condecorou aqui, recebeu aqui Beatriz von Storch, neta de ministro de Adolf Hitler. Né? Então é estranho, né? E o inelegível vai lá e aperta as mãos de Netanyahu, né? Quer dizer, é uma loucura. A gente vê, olha aí. Ela. Sabe quem é ela? Conta pra gente. Ela apoia Israel. Ela apoia Israel. O avô dela era assassino de judeus. Isso. O avô dela e o Netanyahu, é cúmplice do assassinato de milhões de judeus. Se me permite. Sim. Diga. E Chico, se vocês me permitem, o Netanyahu, há pouquíssimos anos, isentou o Hitler dos crimes nazistas. Ele disse que o Hitler não queria matar. Que o Hitler queria só expulsar os judeus. Como se isso fosse pouco, evidentemente. E colocou a conta desse crime todo no Haj Amin al-Hussein, o palestino mufti de Jerusalém. Agora veja, se o mufti tivesse essa ideia, e se houvesse essa ideia de extermínio, por que os judeus não desapareceram num único lugar do mundo, na Palestina e no mundo árabe? E sim desapareceram na Europa? Quer dizer, é de uma anemia e de uma imoralidade intelectual e ética essa afirmação do Netanyahu. É claro que, graças aos céus, todas as organizações judaicas desmentiram ele. E todos os historiadores sérios desmentiram ele. Mas ele saiu com essa. Por quê? Porque ele quer isentar o nazismo dos crimes. Porque ele é nazista. Simples. Só repita. Ele disse o quê? O Netanyahu disse que o Hitler não queria matar os judeus. O que ele queria fazer? Matar os judeus. Queria só expulsar. Opa, como se isso fosse pouco. Para. Netanyahu repete de certa maneira isso. Eu não quero matar os palestinos da faixa de Gaza, eu só quero expulsá-los. Já expulsei do norte, agora eu quero expulsar do sul. Ele diz o que ele acredita do Hitler, ele diz a mesma coisa, mas a gente sabe o que era a solução final de Adolf Hitler. Parece ser esse o interesse de Netanyahu com o povo palestino na faixa de Gaza e, quiçá, em todo o território hoje ocupado por Israel, né? Em 1947, a partir de 18 de dezembro de 1947, começou a limpeza étnica na Palestina. Antes, portanto, do sionismo se autodeclarar Estado em 14 de maio de 48 e se autodenominar Israel. E essa limpeza étnica expulsou dos 78% do território da Palestina histórica tomado naquele momento, 88% da população palestina. Isso é monumental, isso nunca aconteceu na história humana. E agora o Netanyahu estava na ONU, na Assembleia Geral, e exibiu um mapa da Palestina sem a Palestina. Combinemos isso tudo, e com a lei de 2018 de Estado-nação judeu, que diz que a autodeterminação nem Israel, que daí ele mostra o mapa da Palestina sem a Palestina, portanto essa é Israel para ele, é apenas do povo judeu. Então você vê que o intento todo é de limpeza étnica, o intento todo é de uma solução final, de um extermínio do povo palestino. E é isso que está acontecendo, e é isso que eu acho que a população está entendendo, malgrado o papel de propaganda de guerra dos grandes veículos de comunicação no Brasil e no mundo, e não de informação.
É isso. Perfeito. Quero te agradecer muito, Walid Rabah, que é o presidente aqui da FEPAL. Muito obrigada pela sua presença aqui no ICL Notícias, segunda edição. Seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima. Eu quero me despedir de vocês com muito carinho, agradecendo muito e pedindo que vocês reflitam se esse insert fixo aí, Israel versus Hamas, está correto. É Israel versus Palestina. A guerra sempre foi contra a Palestina. Tá bom? A gente falou Obrigado, isso, né? gente. Um Eu abraço. falei logo no começo, eu acho que é Israel contra a Palestina. Não é contra Hamas. Contra Hamas, por óbvio. Né? Carinho. Obrigado. Muito obrigada. Como é que é a saudação de paz? É Salam Alek? É assim mesmo? Salam aleikum, que a paz esteja com vocês. Salam Aleikum. Tá bom, vou guardar essa. Muito obrigada. E Shalom, para quem é de Um Shalom. abraço até. Tchau. Até. Agora a gente vai conversar com o Carlos Frederico Sinelli, que é professor, PhD em Ciências Militares, Política, Estratégia. Eu vou começar aqui a introduzir já o assunto com o Carlos, né, o professor Carlos, porque para além desses mais de 3.700 palestinos mortos, né, que é a informação que a gente tem até esse momento, os bombardeios em Gaza destruíram pelo menos 24 postos de saúde, sendo 6 hospitais. Um deles, inclusive, é aquele hospital que deixou centenas de mortos, mais de 500 mortos, sendo que Israel nega que tenha bombardeado, e a gente vai falar sobre isso mais profundamente daqui a pouco, mas também 64 instituições de ensino, né? Escolas da ONU são 20. Professor, muito boa noite para o senhor, obrigada por aceitar nosso convite. Tudo isso que eu citei aqui, isso é crime de guerra? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Agradeço inicialmente a oportunidade do convite. Bom, uma vez configurados realmente com elementos de materialidade e autoria, nós vamos caracterizar esses atos como crime de guerra. Ainda que não diretamente com a identificação dos atos que foram cometidos, mas todas essas condutas, elas estão consubstanciadas no Estatuto de Roma para o Tribunal Penal Internacional. E lá, o crime de guerra é genericamente um crime de guerra como uma grave violação às convenções de 49 de Genebra e aos protocolos adicionais de 1977. Por que esse detalhe é importante? Porque, por exemplo, Israel não assinou e nem ratificou o protocolo adicional número 1, que é um tratado internacional que busca lidar essencialmente com meios e métodos de combate. Mas as convenções de 49 já são consideradas direito consuetudinário, ou seja, direito costumeiro. Faz parte dos costumes da guerra poupar civis, respeitar e proteger os sanitários, estabelecimentos médicos, proteger o pessoal de ajuda humanitária. Então, quaisquer civis que sejam atacados indiscriminadamente ou deliberadamente, em cujo não tenha havido uma análise criteriosa de proporcionalidade, não precaução, analisar as consequências, eventualmente suspender aquele ataque ou modificar o método, poderá, sim, ser configurado como uma grave violação e, em consequência, um crime de guerra. Isso significa que, no caso desse conflito, em que nós temos um Estado-nação constituído e um grupo armado não estatal, não importa quem ou o quê, né? Porque nós temos o direito costumeiro, que também é fonte do direito internacional humanitário, que vai se amoldar às condutas sendo no campo de batalha e exigir que todos a elas se vinculem, né? Nós estamos com um problema, né? Exato. Está falhando, às vezes, eu não sei se é o seu microfone, talvez, aí,
Não é? Parece que é realmente uma instabilidade de internet. Enquanto a gente está resolvendo isso, a gente vai chamar um vídeo aqui, porque um médico da ONG Médicos Sem Fronteiras diz que atualmente há mais de 3.000 pacientes feridos no hospital Al-Shifa, no norte da faixa de Gaza. Em dias regulares, a capacidade máxima é de 700 leitos, foi o que contou o Dr. Nedal Abed, que é cirurgião ortopédico do Médicos Sem Fronteiras. Vamos ver. The health sector is about to fail, imminently failure. I don't know how we will deal with a huge number of wounded people. Now we're receiving maybe more than 3,000 wounded patients. Our hospital in normal days, the maximum capacity is 700 beds. Some severely injured patients stay in the emergency department waiting for surgical interference, but we don't have places in this time. Unfortunately, most of the wounded patients are civilian people, children and female patients. We working under severe pressure. We have very limitation of medical equipment. Even MSF opened their stores to be used from Ministry of Health here in Gaza. Of course, no electricity available. This is unknown actually how the amount of gasoline they have. It's a matter of time. No safe places outside. We have here in the hospital more than 40,000 civilian people who come to the hospital seeking for some safety. Israel army asked from all the hospital in Gaza to be evacuated. This order is not sensible because more than 3,000 of wounded patients we cannot evacuate to any place. Olha, eu acho importante dizer, desculpe, Gabi, só porque muita gente está vendo em telas menores ou em celulares e talvez não conseguiram ler as legendas dessa fala. Mas acho que o fundamental é o que você tinha dito aí, que são 3.000 feridos no hospital que tem capacidade máxima de 700. Né? São 40.000 civis se abrigando lá para tentar fugir de bombardeios. Né? Eletricidade falhando, quer dizer, tem gente com cirurgia, água falhando, quer dizer, é uma tragédia, né? E um cenário, Chico, que a criançada, a meninada é que é a grande vítima, né? 40% dos feridos, Chico. 40% dos feridos. Bom, eu não aguento mais ver imagem de criança morta. Tem sido, isso é muito doloroso, né? E você recebe, às vezes você abre, porque você tem o dever de estar acompanhando, de se informar, de levar isso para a nossa comunidade, mas eu não aguento mais, cara. Nós não aguentamos ver. Imagina o médico do Médicos Sem Fronteiras que está lá, que poderia estar num país, né, mais rico, sossegado. Não, ele está lá, Médicos Sem Fronteiras. Então, acho que foi hoje ou ontem, dia do médico? Foi ontem, né? Foi hoje. Hoje. Então, eu quero mandar aqui um abraço fraterno aos médicos que estão na luta, lá e aqui. E os médicos sofrem com precariedade no Brasil. Você acaba de falar do seu colega que ele está numa linha de guerra, né? O cara que está na roça, tá em favela do Rio, com aqueles ataques guerra às drogas. Doutor Flávio Wittlin. A você o meu abraço. Essa burríssima tal da guerra às drogas, que a gente sabe só acaba matando a comunidade preta da favela e nada mais, né? Guerra às drogas que não mira nos grandes consumidores. O nosso diretor aqui, o Maurício Arruda, mandou inclusive uma reportagem agora da BBC, importantíssima, mostrando um outro cirurgião britânico que trabalha no hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza. Não é esse mesmo depoimento que a gente assistiu agora, mas falando sobre as crianças, né, que sobrevivem aos bombardeios em Gaza e que ficaram órfãos. Realmente é muito tocante você ver uma criança que não tem a quem recorrer, né? E aí representam 40% dos feridos que chegam a esse hospital. É um número muito grande, olha só. Os bombardeios israelenses em Gaza já deixaram pelo menos 3.785 mortos, 12,5 mil feridos, de acordo com as autoridades palestinas. E aí 40% dos feridos que chegam ao hospital são crianças. Olha o que escreveu um desses médicos, né?
não há lugar mais solitário no mundo, não há lugar mais solitário no mundo do que a cama de uma criança ferida que sofre e já não tem uma família para cuidar dela. Né? Isso escreveu um médico nas redes sociais. Olha ali, cadê mãe, cadê pai, né? Estou ferido, eu estou com dores. Total, né? E o médico, naquele momento, é o único ser humano que está próximo. E depois? Quer dizer, os senhores da guerra não têm realmente nenhum senso de humanidade para ver isso. Eu queria aproveitar, o professor Sinelli voltou, né? Voltou, espero que em condições da gente ouvi-lo bem. O senhor é professor e discute direito humanitário, estratégia, né, política, e eu queria saber do seguinte, esse tanto de armas, por exemplo, os Estados Unidos botaram aí 2 porta-aviões carregados de armas, não é? Há outros países do Ocidente, países da OTAN, que também agem assim. Essas armas ajudam na construção da paz na medida que podem dissuadir de ações, por exemplo, do Irã contra a região. O senhor acha que as armas servem para intimidar alguém, para construir paz? Chico, eu tendo a acreditar que o propósito desse apoio, nas palavras do presidente Biden, apoio incondicional e restrito, essa demonstração de força, né, com porta-aviões, um arsenal bélico impressionante, tem sim o intuito dissuasório. Porque se nós formos analisar na assimetria que existe nesse conflito, se o emprego dele para efetivamente o conflito que está em curso, é bastante razoável trabalhar com dados de desproporcionalidade, né? Então, me parece, à luz do que tem sido demonstrado pela Maria norte-americana nas suas intervenções, isso tem um efeito dissuasório, sim, de determinados grupos que estão ali no Estado israelense aproveitem a oportunidade, estabelecendo alianças, reforçar o poderio do braço militar do Hamas, né? Como nós sabemos, tem vertentes, uma vertente de ajuda humanitária e prestação de serviços ali a vertente política, e um braço, estamos falando, em tese, o direito humanitário considera o braço militar do Hamas as suas forças armadas, né, nesse caso do conflito. Então, o Estado israelense está enfrentando as forças armadas de um grupo armado não estatal, né? Tecnicamente, nós estamos falando. Então, analisando do ponto de vista bélico, de assimetria, tecnicamente, sim, o intuito é dissuasório, né? Mas só retornando um pouquinho à questão anterior, me parece que nós estávamos aí com um problema de conexão, apenas para caracterizar que muito tem se falado como o Estado não assinou determinados tratados ou que não está vinculado aos tratados, nesse ser obrigado a respeitar. Repito, o direito humanitário costumeiro, o direito consuetudinário, também é fonte do direito internacional humanitário, e os costumes internacionais ligados aos conflitos já há muitos anos, e eu poderia até colocar séculos, porque há relatos nas realizações de que, de uma maneira ou outra, todos os regulamentos que tentavam organizar o uso da força, de certa forma, poupavam ou visavam outras categorias de pessoas. Então, há muito tempo, já se considera que atacar deliberadamente civis, atacar deliberadamente bens civis, que são aqueles bens que não trazem qualquer vantagem militar concreta para o atacante, é absolutamente proibido. Estamos falando aí, obviamente, das duas partes. Nesse caso, repousa sobre o Estado-nação israelense uma responsabilidade muito maior, porque é um Estado um Estado democrático e que tem aí a sua vinculação como Estado constituído a normas internacionais.
Professor Carlos Frederico Sinelli, quero agradecer muito. O Carlos é professor e PhD em Ciências Militares, Política e Estratégia. Queríamos falar mais com ele, né? A gente queria muito conversar mais com o professor. A nossa internet não está ajudando, mas a gente, obviamente, entra em contato para conversar mais longamente com o professor, trazer mais análises aqui, poder aprofundar mais os assuntos. Quero agradecer muito a presença do senhor. Um abraço, até uma próxima, professor. Muito obrigado, até a próxima. A gente segue aqui falando a respeito disso. A gente estava falando, Chico Sático Pinheiro, do médico, a gente trouxe o vídeo, né, do Médicos Sem Fronteiras, que está no hospital Al-Shifa. Eu queria pedir para a nossa produção separar o vídeo da Palestina Bizan, porque nesse hospital é o mesmo onde ela está alojada. Bizan é uma jovem que tem feito uma espécie de diário de guerra pelo Instagram, né, nas redes sociais, para contar como é que tem sido o dia a dia desse hospital, que também tem servido como um refúgio. Vamos ver. The 10th day of the war and we're surprisingly live. It's now 1 p.m. and this is Shifa Hospital, the shelter, as thousands of people are taking. More than 100,000 people are sleeping here in the Shifa, in the corridors, in the buildings, in the parking, on the streets, in the garden, everywhere. And they're sleeping without any roof, without anything, without any blankets, without mattress, without anything. They're just collecting some pieces of cartons and sleeping on them, and one of these people is me. So last night it rained, and possibly the next night too. And we are terrified because we don't have anything to survive this. We're cold, we don't have food, we don't have water, we don't have bathrooms, we don't have hygiene kits, we don't have anything to deal with all these problems, combined problems. And the disastrous is, we don't know when is that ending. We don't know when should we or could we have a safe place, if we have homes to return to, if we will survive Aslan. We don't know anything. We're just waiting. Não sabemos nada. Bom, eu fui falando aqui porque talvez para ler às vezes a pessoa está no celular, é importante. Desculpem, mas eu resolvi pegar um embalo. Não, é importante para a gente conseguir entender, né, o que ela está falando. Gabi, é que esse pessoal, esses profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, né, do Médicos Sem Fronteiras, que estão se dedicando, morrendo, né, e vários perderam a vida, né, a situação emocional. Chico falava, é difícil a gente ver essas imagens todas, nós jornalistas ficarmos o dia inteiro com essas informações na cabeça. Eu vejo no noticiário 16 horas por dia, mais do que isso às vezes. Agora imagina que é você estar lá com toda esta precariedade, né? Mas batendo em você uma depressão, batendo um estresse absurdo, crises de ansiedade, e você não poder parar, e você não poder respirar, e você se sentir ameaçado como médico, e dizer, ou enfermeiros, e dizer, eu tenho que continuar, não posso parar, não é? E segurar lá no front. E eu quero voltar um pouco ao que a gente estava conversando com o Sinelli. Pô, a gente fala toda hora, crime de guerra, crime de guerra, crime de guerra. Mas, gente, bom, a ONU que, digamos que é a instância para ser levada a esse tipo de coisa. Que poder ela tem de decidir? Que importância tem a ONU nessa altura? Nenhuma. Quanto mais com o boicote do governo estadunidense, né? Biden passa o rodo e ainda fica com o direito de ele, quando ele bem... quando tiver quase exterminado todo mundo, ele vai dizer, agora vamos, está nas minhas mãos o direito de parar a guerra, o cessar-fogo, agora eu vou parar a guerra. É tudo um senhor da guerra, né? E nada mais. A gente vai passar 10 programas falando crime de guerra, quem vai julgar? Cadê o tribunal? Cadê o julgamento? Cadê a punição? Nenhuma. A gente vai ficar enrolando aqui e não vai ter punição para ninguém. É isso. Sabe? É isso. Mais um caso que está sob investigação, só para passar aqui rapidamente, que a gente já vai chamar o Guga para falar de outros assuntos aqui da nossa guerra aqui no Brasil. Mas o Al Jazeera fez uma reportagem investigativa analisando as imagens, né, dos ataques contra aquele hospital que deixou mais de 500 mortos na faixa de Gaza. E o a defesa de Israel, né, fez uma declaração dizendo que
que a Jihad Islâmica era responsável por esses mísseis, né, por esses ataques que atingiram o hospital e utilizaram imagens do próprio canal, o Al Jazeera. Só que aí os jornalistas do Al Jazeera, e o Eduardo Moreira vai fazer amanhã, né, no editorial dele, vai trazer ponto a ponto para vocês poderem entender. Mas resumindo essa história, o que acontece? Eles mostram, né, ao vivo o foguete, vamos dizer assim, que eles alegam a defesa, né, o míssil, a defesa de Israel alega que, o Al Jazeera alega que foi abatido antes pelo Iron Dome, né, ou seja, a defesa de Israel diz que na verdade partiu de dentro de Gaza, mas o Al Jazeera mostrando imagens e confrontando diversas imagens e o tempo de cada um mostra que na verdade o Iron Dome derrubou os mísseis que vieram de dentro, né? Vamos dizer assim. O Iron Dome é o sistema de defesa de Israel contra mísseis lançados pelo Hamas ou pela Al-Jihad, né? E aí, Israel utilizava essas imagens alegando de que tinha partido de dentro e da Jihad Islâmica. E, na verdade, agora o Al Jazeera está mostrando, contesta essas imagens com uma análise, com uma investigação jornalística, e eles usam justamente a própria imagem, né, a defesa de Israel, e é isso que está gerando esse confronto aí de informações e essa versão de que o míssil atingiu o hospital veio de Gaza, portanto, segundo o Al Jazeera, não procede. A gente tem que acompanhar as investigações. Mesmo, né? Exatamente. Israel mesmo que bombardeou o hospital. Pode cair por terra essa versão do governo de Israel, né? Que Israel só para deixar claro, a Al Jazeera não é uma emissora palestina, nada disso. É uma das maiores emissoras do mundo. Do mundo. Né? Tem vários países, está sediada no Catar, em Doha, né? E tem correspondentes, tem escritórios nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Não tem no Brasil ainda. Cobertura daquela. Eu tenho visto Al Jazeera, você pode tentar ver pelo YouTube. Só que é só em inglês, mas dá para você entender e dá para ver as imagens, né? Que é uma cobertura realmente. Mas amanhã vai estar legendado, então a gente pode acompanhar minuto a minuto, né? Al Jazeera vai legendar em português? Não, o ICL Notícias vai legendar, exatamente. A gente vai legendar e o Edu vai trazer minuto a minuto, né? Os mísseis derrubados e depois vai trazer o míssil que foi o míssil que atingiu o hospital da faixa de Gaza. Bom, vamos conversar agora com o Guga Noblar, meu querido, boa noite. A gente vai falar sobre o caso do roubo de armas do Exército que aconteceu no Arsenal de Guerra de Barueri, em São Paulo. Acho que as pessoas não estão muito por dentro disso, mas só para introduzir o assunto, foram 21 metralhadoras roubadas, sendo que 13 com poder para derrubar a aeronave, gente. Imagina o poder bélico disso. O roubo teria acontecido no dia 7 de setembro, Guga. Como é que é essa história, né? Porque, na verdade, não tem uma investigação, não tem boletim de ocorrência. Como é que é isso? Não, o que aconteceu, houve uma espécie de Big Brother. Eles fecharam o quartel, não sai ninguém daqui e ficaram. As mães chegavam na porta ali, mandavam um recado, outro para o filho, recebiam um recado por uma brecha, mas uma situação completamente maluca, né, Guga? O que viveram. Olha aqui, quartelou geral. Quartelou geral. Olha, só uma coisa aqui que acaba de chegar a informação: a polícia do Rio de Janeiro. Atenção, as armas foram roubadas em Barueri, São Paulo. Sim. A polícia do Rio de Janeiro anuncia que recuperou 8 metralhadoras. Sabe onde elas estavam? Isso. Na Gardênia Azul, território da zona oeste da cidade, que tem sido alvo de disputas entre milicianos e traficantes. Gardênia Azul fica perto de Rio das Pedras, é região de milicianos. É o mesmo lugar de onde saíram os assassinos dos 3 médicos lá na Barra da Tijuca, um deles irmão da Sâmia Bonfim, né? Eu podia falar disso também. Ali tem tráfico e tem milícia. Tem tráfico, tem milícia, tem a narcomilícia que se juntou ali nesta localidade, que é da Gardênia Azul, que fica ali atrás do bairro da Tijuca. O pessoal que trabalha no bairro, né, os trabalhadores, os garçons, os que trabalham, enfim, nos hotéis ali da Barra, eles vivem nesse bairro da Gardênia. É bastante disputado aí pelos milicianos, e eles se uniram aos narcotraficantes. Tem uma narcomilícia e foi de onde saiu o grupo do Lesc,
que assassinou os médicos. O Lesk, inclusive, foi morto e o corpo dele foi deixado na Gardênia Azul. Agora, as armas, elas estavam na Rocinha, ou seja, São Conrado. Elas saíram da Rocinha para a Gardênia Azul, com a polícia fazendo toda a apuração disso, sabendo que a arma estava sendo transferida. E a polícia diz que esperou chegar até Gardênia Azul para fazer a apreensão lá, sem que tivesse troca de tiro no meio do caminho, para não colocar nenhum cidadão em risco. Agora, é bem estranho, né? Eles acompanharam o carro com as armas conduzindo as armas até Gardênia Azul e pegaram esse carro depois com as armas sem nenhum confronto, né? Parece até uma coisa meio que toma aí, deixaram para a polícia, mas isso, enfim, foi assim que aconteceu. Só fica a suspeita no ar do quão fácil foi essa apreensão da polícia. Por hora são 8 metralhadoras que eles recuperaram, 4 delas com potencial de derrubar helicóptero, de derrubar até avião de pequeno porte. Então é claro que é um armamento muito pesado. Essas armas, elas foram oferecidas a 4 morros, a 4 comunidades que são comandadas pelo Comando Vermelho. A Rocinha é uma delas, mas não foi só na Rocinha, ela foi oferecida também para outras 3 comunidades. E aí, enfim, por hora, o que se sabe é que essas foram compradas e pararam agora na Gardênia Azul, foram recuperadas. O inquérito que está sendo tocado é um inquérito policial militar, ou seja, é um inquérito do próprio Exército. O Exército foi lá e aquartelou geral e deixou todo mundo preso desde o dia 10 deste mês, desde quando descobriram o furto, que se passou entre os dias 5 e 8 de setembro. Não se sabe a data exata. Tem gente achando que foi durante o feriado de 7 de setembro, mas pode ter sido no dia 5, 6, 7 e 8 ou em todos esses dias. Foi mais de um dia, pelo jeito, até furtarem todos esses armamentos. E não se sabe se tem ou não algum grau de participação do PCC. Isso foi apurado por parte da mídia, que teria como fonte o Ministério Público, e teria também surgido essa versão de que talvez até tivesse o PCC no meio. Por hora, só o Comando Vermelho confirmado, mas enfim, tem que se descobrir como é que foi feito o furto, quem realmente participou. Tem militar no meio, isso já foi informado por um general que está acompanhando esse inquérito, mas a Polícia Civil, enfim, a Polícia Federal, que poderia também ser acionada, elas ficaram de fora. Não teve, portanto, nenhum tipo de denúncia, né? Eles não foram lá e pediram ajuda da polícia. Isso tudo é muito estranho. O Guga, mas a Polícia Federal parece que está querendo entrar no caso, nessa investigação. Teria pedido até dados ao Exército, né? Claro, pois é, o certo é isso, né? O Exército já deveria... Tem uma semana, tem 10 dias que o Exército está apurando isso por conta própria. Por quê? Não é estranho? E aí vai lá, deixa todo mundo preso. Agora, eram 480, hein? Todos que estiveram naquele local de Barueri, perto daquele arsenal de armamento em Barueri, entre os dias 5 e 8, todos foram aquartelados. Eram 480, já liberaram 320, então restam 160 ainda ali. É muita gente. Tiveram também os celulares apreendidos, então teve uma espécie de investigação só por parte do Exército por hora, desta maneira, bem estilo militar mesmo, né? Pega todo mundo, independente de ter uma suspeita pesando contra eles, pega geral e a partir dali tenta fazer uma peneira e descobrir quem pode ser culpado dessa história. Disseram que tinham já 3 nomes de militares que eles já teriam uma certa certeza, né? Uma certa certeza. Que eles já teriam certeza que estariam no meio. Agora a gente tem que ver se tem mais. Parece que tem mais militares também. Guga, parece que o diretor também do Arsenal de Guerra em São Paulo vai ser exonerado do cargo, né? Essa informação foi dada hoje pelo general de brigada Maurício Vieira Gama, o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste. Mas me parece, né, que é algo que precisa ser bastante apurado, né? Porque, Gabi, não adianta você mirar em alguém ali para ter como, né, o culpado. Precisa ir bem além disso. A gente sempre falou de arma de fronteira, chegar pela fronteira. Agora é do quartel direto para
organização criminosa, seja milícia, seja comando vermelho, assim, não tem nem intermediário, vai direto, ó, pega aqui no quartel e entrega aqui. Pô, nunca viu isso, cara. Não dá, né, gente? Dessa vez... E aí, sabe por que eles acharam que ia dar certo? Porque, supostamente, as armas estariam sem possibilidade de uso, né? Elas estavam num depósito ali de Barueri para serem descartadas, estariam inviáveis, inutilizáveis. Esse era o papo. Porém, tem, sim, como você pegar essas armas que estão sucateadas e torneiros mecânicos são capazes, isso aí... dizem pessoas que são especialistas no meio que foram ouvidas, que é capaz de um torneiro mecânico pegar e consertar uma arma dessa. Então, pelo jeito, elas foram de fato, agora a gente está vendo, se elas estão sendo recolhidas, elas de fato foram oferecidas. Tem um vídeo que a Polícia Civil do Rio conseguiu, a Polícia Civil do Rio é incrível, né? Conseguiu descobrir em um dia toda a história da morte dos médicos, e agora, em um dia também que se meteu, já conseguiu recuperar a arma, é incrível. Quando vão dizer quem mandou matar a Marielle, né? Isso não consegue, isso não consegue. A Marielle, uma dificuldade, né? Falou nisso, Deus. Mas, enfim, a Polícia Civil do Rio é que repassou também imagens das armas. Eles conseguiram vídeos das armas, como se fosse uma propaganda das armas sendo oferecidas para quem quisesse comprar. E essa propaganda, ela passou na mão, portanto, de líderes de facções que controlam esses morros que estão sob o guarda-chuva do Comando Vermelho. Então... enfim, teve ainda essa propaganda que eles fizeram. Esse vídeo que a Polícia Civil do Rio teve acesso e repassou para o Exército também, para ajudar aí nessa apuração que o Exército está fazendo. Mas, enfim, a Polícia Civil do Rio mostrando que, quando quer, né, descobre muito, muito rapidamente, né? Só falta a Marielle, como falou o Chico Pinheiro. Mas a Marielle pode envolver gente aí complicada, né? Vamos ver. Deixa esse negócio para lá. Que até hoje não chegaram a nada, né? O Bruno Langiani, que é um gerente da área do Sistema de Justiça e Segurança do Instituto Sul da Paz, ele deu uma entrevista para o podcast O Assunto, né, da Natuza Neri, e me chamou muita atenção que ele disse o seguinte, né, Guga, a gente tem até a arte aqui que a nossa produção preparou de quais foram, né, as metralhadoras que foram furtadas, aí 13 de calibre .50, né, que são essas que podem derrubar aeronaves, e 8 de calibre 7.62. 13.50, né? 13, calibre .50, exatamente. E aí o Bruno disse o seguinte, né, uma arma só desviada, né, furtada, uma única arma desestabiliza a segurança pública no Brasil inteiro. Quer dizer, a gente teve essa quantidade tão importante, né, a potência de um armamento desse calibre, qual é o impacto que a gente vai ter na nossa segurança pública, né, Guga? Claro, imagina, é um armamento de guerra praticamente. Isso aí na mão de um grupo que um dia desse, ali no meio de um dos bairros mais nobres do Brasil, que é a Barra da Tijuca, num horário também com câmera e todo mundo ali de testemunha, foram lá e assassinaram 4 médicos. Ou seja, vai estar na mão de gente disposta a fazer um tipo de praticamente guerra urbana entre esses grupos, né? E tá tendo guerra entre eles. É por isso que eles estão atrás desse armamento, exatamente para controlar a área deles ou para passar a invadir a área dos outros. É assim que funciona no crime e no comando ali do tráfico do Rio. É o tempo inteiro um invadindo o terreno do outro, o território do outro. E esses armamentos servem para isso. Não é nem só para eles se protegerem ou atacarem a polícia. É para eles travarem uma guerra de controle ali daquelas regiões entre eles mesmos. Então é muito, muito perigoso você saber que isso está disponível para alguém capaz de fazer o que fizeram ali com esses médicos. E a população que mora ao redor desses criminosos é a que mais sofre, obviamente. Aí a polícia se vê também
no papel, eles se acham no papel de estarem enfrentando um grupo que é um grupo que tem o poderio de trocar tiros como se estivesse numa guerra. Então eles tratam isso como uma guerra e de fato quem sofre as consequências, o efeito colateral é sempre para os moradores que estão ali em volta desses criminosos. É isso, Guga. Obrigada aqui por trazer toda a explicação. A gente vai continuar acompanhando. Esse é um assunto seríssimo que demanda uma investigação muito bem feita. E, Gabi, não dá para a gente dar essa notícia isolada e não lembrar dos Pazuellos, Braga Netos, os golpistas do Exército. Pazuello cuidava de armas e teve arma desviada durante a gestão dele. Não é uma notícia de Barueri, do quartel, é a notícia da decadência das Forças Armadas do país. Exato. É isso. É isso. Beijo, Guga. É mais um Até exemplo amanhã. Da decadência. Até amanhã, galera. Até amanhã, Guga. Boa noite, querido. Até. Vamos falar rapidinho, antes da gente se despedir, a respeito dos 3 anos de aniversário do ICL. A gente já falou que tem até domingo para você comemorar junto com a gente e receber os presentes de uma campanha bastante especial para você que faz parte, né? Fazer parte, na verdade, da comunidade ICL. Você que ainda não faz e pode fazer, se inscrevendo em icl.com.br, garantindo esse bônus do aniversário de 3 anos, que inclui um kit exclusivo de 3 anos do ICL, com fone, mochila, caderno, lápis, o livro Travessia, do Edu Moreira, o livro Uma Simples Evolução, do Domênico de Masi, e a arte exclusiva e numerada do Ricardo Beliel, que é essa arte aqui, né, Chico Pinheiro? Você estava pegando nela Uma obra de arte, uma fotografia Vamos ver. maravilhosa. Aqui, ó, né? a câmera está aqui. Isso é uma fotografia. A gente consegue mostrar? Sim, aqui, olha só. Dá para ter uma ideia, né? Belíssima. E você pode ter também essa arte exclusiva, você acessando icl.com.br até domingo e fazendo a sua inscrição. Gente, não perde, tá? Porque só vai até domingo. Ainda tem tempo, mas é melhor você garantir o quanto antes. E agora vamos chamar o Sinapse ICL com Roberta Garcia, César Calejão, entrevistando o Rodrigo França, que é diretor de cinema, teatro, roteirista e ator. No meio de tanto caos, é importante a gente falar de arte e também poder respirar um pouco, né, gente? Por favor, Sinapse na área. É isso, meus Vamos queridos. Vamos embora. A ciranda pela paz. Hoje o trio está completo. Obrigado. Tchau, ICL. Até amanhã, gente. A pandemia da Covid e as milhões de mortes que aconteceram no mundo nos trouxe a lembrança de uma coisa que é muito forte em nossas vidas: o medo da morte, o luto, a tristeza que acompanha essa passagem para o mistério. O Instituto Conhecimento Liberta preparou um curso com religiosos, com cientistas, para conversar sobre esse tabu, para trazer consolo, conforto e também conhecimento sobre esse tema que é presente na vida de todo mundo. A série Do Luto à Luta conta com nomes como Ana Paula Arantes, Frei Davi, Padre Júlio Lancelotti, Leonardo Boff. Uma série que traz calor, aconchego para o coração das pessoas e ajuda a gente a lidar com esse que é um dos nossos maiores medos. O curso está 100% disponível na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, e você está convidado ou convidada a fazer parte dessa plataforma.